Fala galera! Como está o tempo do lado de fora da sua janela agora? Esperamos que esteja ensolarado, mas há dias em que cai uma chuva fininha e desagradável, ou mesmo, em alguns países, uma tempestade de neve. Mas acredite, elas também são ótimas para passeios tranquilos. Pelo menos, isso é o que você vai achar depois de assistir a este vídeo. Visitaremos lugares onde o clima fica louco e o calor, o frio e as chuvas atingem níveis inimagináveis. Guarda-chuvas e cachecóis não ajudarão, pode esquecer, mas para a natureza nunca é um mau tempo. Vamos lá, lugares deslumbrantes. À primeira vista, o Monte Washington, localizado no estado de Nova Hampshire, não é particularmente notável. Sim, ele é o mais alto da região nordeste dos Estados Unidos, mas existem bastante picos assim no mundo, né? No entanto, se nos atrevermos a subir aí nele, daremos de cara com um ambiente extremo, onde é preciso praticamente lutar contra os elementos da natureza a todo momento. O Monte Washington pode ser considerado um dos lugares onde mais venta no planeta. No período de novembro a abril, as fortes rajadas aqui duram até 16 horas por dia. Some isso a condições extremas de frio e congelamento, fortes nevascas e uma neblina grossa, e fica bem claro porque os trabalhadores do observatório local podem ser considerados verdadeiros heróis. Aliás, foram eles que tornaram essa montanha famosa em todo o mundo. No dia 12 de abril de 1934, o pesquisador Wendell Stephenson notou que o dispositivo medidor indicava uma velocidade média do vento de 168 km por hora, embora o que tudo indicava houvesse uma tempestade mais forte do lado de fora da janela. A precisão das medições poderia ter sido afetada pela crosta de gelo formada durante a noite, então Wendell se vestiu, armou-se com um taco de madeira, abriu a porta e caiu no chão na mesma hora. Pouco depois, ficou claro a força com a qual ele estava lidando. Um anemômetro limpo registrou uma rajada de 371 km por hora. Até mesmo um Lamborghini Huracan é mais devagar. O recorde de velocidade se manteve por quase 62 anos. Apenas o ciclone Olivia, que atingiu a ilha de Barrow, conseguiu quebrá-lo ao alcançar 408 km por hora. Congelador natural. O inverno, por si só, não costuma trazer as condições mais favoráveis para a vida diária, mas quando ele chega inesperadamente, a coisa pode se transformar num verdadeiro cataclismo. E foi justamente isso que aconteceu em 2012, quando o lugar escolhido para ter um clima excepcionalmente extremo passou a ser a Suíça. Você também pensou que essas fotos foram tiradas em algum lugar do Polo Norte, né? No entanto, elas foram tiradas ao redor do Lago de Genebra. Uma rajada de vento fez ondas quebrarem na margem e uma forte geada imediatamente as transformou em gelo. Como resultado, árvores, bancos e carros estacionados nas proximidades ficaram parecendo que tinham sido atacados pelo Sub-Zero. As temperaturas negativas de 2 dígitos, que bateram recordes e atrapalharam o funcionamento da cidade, com certeza foram um choque para os suíços, mas há um lugar na Terra onde as pessoas riem de problemas como esses. O nome é Oymyakon. Esta é uma vila siberiana localizada mais perto do Círculo Polar Ártico do que da cidade mais próxima. O clima aqui é correspondente à localização. Na praça principal, há um monumento em homenagem ao dia em que a temperatura caiu para um recorde de 71,2 graus abaixo de zero. O recorde oficialmente registrado é de menos 67,7 graus, mas sejamos honestos, isso não muda muita coisa. E sim, Oymyakon é o lugar permanentemente habitado mais frio do planeta. Nesse inferno de gelo, onde uma fruta, depois de 1 minuto ao ar livre, pode ser usada para pregar pregos, vivem várias pessoas. Naturalmente, a vida aqui é muito diferente daquela que estamos acostumados. O solo congelado praticamente não produz nada, então a dieta das pessoas consiste principalmente de carne e peixe. Muitos carros ficam funcionando 24 horas por dia. Caso contrário, o motor não poderá ser ligado novamente. As escolas fecham só quando faz menos de 55 graus negativos. Por isso, cada ida à escola é um verdadeiro sofrimento. Os cílios congelam instantaneamente e você só consegue respirar através de um lenço. Todo mês de março, o Oymyakon realiza um festival, onde é possível andar de trenó puxado por cães e pescar no gelo. Algum turista destemido por aí? Cidade das Trevas. Se você não está de muito bom humor hoje, talvez a culpa seja do dia nublado. Não dá pra negar que a falta de sol afeta claramente o nosso bem-estar. Agora imagine que existe um lugar no mundo onde a luz do sol raramente aparece. Ele fica constantemente imerso em um crepúsculo sombrio, denso e sonolento. Calor infernal. Basicamente, nos dividimos em 2 grupos, os que gostam do inverno e os que gostam do verão. Uns preferem um friozinho, outros uma temperatura mais quente, mas mesmo os fãs do calor não podem negar que, quando o termômetro passa dos 30 graus Celsius, a vida se torna difícil.
E quando o sol esquenta o ar a quase mais de 50 graus, a situação se torna catastrófica. Foi isso que aconteceu na Austrália em 2013. O calor foi tão forte que o asfalto derreteu nas estradas. Imagine só o que aconteceu com chinelos. A uma temperatura de 48 graus, uma rodovia no norte de Queensland derreteu como chocolate. Cerca de 50 carros foram danificados e um caminhão teve danos em todas as suas 34 rodas. A impressão é que com um clima desses, ninguém se atreveria a se afastar do ventilador por mais de alguns metros. E muito menos, ninguém gostaria de sentir tanto calor de propósito. Nada disso. Fala, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tudo bem? Legal, espero que estejam todos bem, né? Estejam todos bem em casa, né? Junto com seus familiares. Vamos lá, olha só. Estamos caminhando aí para a reta final do segundo trimestre, né? E hoje mais uma matéria nova para a gente, né? Ainda no capítulo 9, tá? E essa matéria, ela vai ser cobrada, né? Na nossa AP3, na nossa terceira avaliação parcial, tá? E hoje a gente vai falar sobre os tipos de clima, tá bom? Vamos lá. Olha aí, olha só. No mundo, né? No mundo existem vários tipos de climas, né? Que são diferentes de acordo com a sua localização geográfica, né? E eles são determinados pelos elementos do clima, que a gente já viu numa aula anterior. E quais são os elementos do clima? Temperatura, a umidade do ar e a pressão atmosférica, né? A gente falou que por causa, né, de como esses elementos agem, é formado o clima de determinada região. A temperatura do ar, nós vimos o quê? Que a temperatura do ar, ela não é igual, né, em todas as regiões do globo, né? Alguns fatores, eles influenciam na diferença, né, de temperatura, né? E quais são os fatores que influenciam na temperatura em diferentes pontos do globo? A gente também falou em sala de aula também. A latitude, né, a altitude, a maritimidade, né, que é a proximidade do mar, né, do oceano, e a continentalidade, né, que é um ponto mais longe, né, mais para o meio do continente, mais afastado, né, de áreas com água, né, dos oceanos, dos mares. E por causa desses elementos do clima, né, a gente vai ver as características, né, dos principais climas, né, de diferentes pontos do planeta, né? Que são o quê? Quais são os climas que a gente tem aí para estudar que acontece no nosso planeta? Nós temos o clima equatorial, nós temos o clima tropical, nós temos o clima desértico, nós temos os climas temperados, e aí a gente vai ver que os temperados têm aí uns 3 aí diferentes, né? Nós temos o clima frio polar e o frio de altitude, né? Parece, caramba, muita informação, mas como eu sempre falo, na geografia é muito tranquilo, porque se você parar para raciocinar, você vê que não é nada difícil, né? Quando você lê um texto, você identifica, quer ver? Nós vamos falar de cada um desses aí, né? Mas se eu falar que assim, ó, o clima equatorial, onde é que você imagina que pode acontecer um clima equatorial? Ele acontece onde? Na faixa da linha do Equador. Olha só, se a gente parar para poder raciocinar, né? O clima tropical, onde é que ele acontece? Ele acontece onde? Entre os trópicos, né? Então a gente vai ver isso aí, ó, o detalhe de cada um desses aí, mas vocês vão ver que é muito tranquilo. Vamos lá, olha só. Como eu falei, né, o primeiro, né, o clima equatorial. Vamos falar do primeiro que eu citei lá, o clima equatorial. Olha o zoom aí, olha o mapa, onde é que ele acontece, né? E não por acaso, nem por coincidência, ali é onde que passa a linha do Equador, né? Ou seja, o clima equatorial, ele acontece nas áreas próximas, né, à linha do Equador, certo? E ele tem uma característica, ele tem as suas temperaturas altas, né? Ou seja, é quente, né? E grande concentração de umidade. Então, já anota a primeira característica do nosso clima equatorial. O clima equatorial, ele acontece próximo à linha do Equador, né?
tem altas temperaturas e uma grande concentração de umidade. É muito úmido, né? Ali o vermelhinho ali no Brasil, ali, ó, se você for observar, está na região amazônica. A região amazônica, ela é quente e úmida, né? A nossa referência, a minha referência sempre vai ser aqui no Brasil, aqui, porque eu conheço bastante aqui o nosso país, né? O território do nosso país. Falando ainda do clima equatorial, né? Nesse tipo de clima, né, as 4 estações do ano, elas não são perceptíveis. Aí você não percebe primavera, verão, outono, inverno, você não percebe, né? Porque ela tem uma longa estação chuvosa, né, e a outra mais curta e um pouco mais seca, né? Geralmente tem 2 estações, uma que chove muito e uma que chove pouco, né? No clima equatorial. Aí eu trouxe um exemplo aqui, né? Eu conheço um pouquinho também da região norte, que eu morei lá na Amazônia um tempo, e também, inclusive, em Belém, lá em Belém do Pará, né? E lá o povo fala assim, né? Ah, aqui em Belém aqui tem duas estações, né? Uma que chove o dia todo e a outra que chove todos os dias. Então tem essas 2 estações, né? O que chove todos os dias é aquela que é a estação mais seca. E aquela que chove o dia todo é a estação mais úmida, né? Essa é o clima equatorial. Detalhe, ainda falando do clima equatorial, olha essa imagem aí, ó. A amplitude térmica. O que é amplitude térmica? É a diferença de temperatura entre o frio e o quente, né? Então a amplitude térmica anual, né, durante o ano na região equatorial, ela é pequena, né? O que significa? Que a temperatura ela não muda muito no verão e no inverno, né? Não chega no verão fazer muito calor e você percebe que no inverno faz muito frio. Não, a temperatura ela não varia muito, tá? Então a amplitude térmica, até por conta da umidade, ela é baixa, ela não deixa ser muito grande. Segundo clima, o clima tropical. Vamos lá, olha esse mapa aí, ficou legal porque ficou transparente ele. Olha só, o clima tropical ele acontece aonde? Nas regiões entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Por isso que é chamado de clima tropical, entre os trópicos, né? Quer dizer, na zona tropical. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver melhor. Olha ali, ó, vamos olhar para o Brasil ali, ó. O trópico de Câncer. Deixa eu ajudar aqui, ó. O trópico de Câncer, aproveitar aqui que está transparente, ó. O trópico de Câncer ele passa aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, né, na América do Norte. E o trópico de Capricórnio ele passa bem aqui, ó, no Brasil aqui. Então, essa região aqui entre os trópicos é onde acontece o clima tropical. Essa é a zona tropical. E na zona tropical, né, onde acontece o clima tropical, é possível também a gente observar 2 estações muito bem definidas, né? Uma chuvosa, muito chuvosa no verão, né? Aqui. E a outra seca, seca no inverno. Olha aqui, ó, essa primeira aqui. Tá? Então, no clima tropical, tem 2 estações bem definidas. Uma bem chuvosa no verão e uma bem seca no inverno. Beleza? Terceiro clima, clima desértico. Olha aí, olha o mapa aí, olha só, né? A gente consegue perceber ali que essas regiões aí no planeta são as regiões desérticas, onde que são predominadas mais por desertos, né? E ele acontece geralmente nas regiões próximas aos trópicos. Já observou? Ali, ó, aqui, ó, na América do Sul, aqui, ó, embaixo, perto do trópico de Capricórnio, né? E aqui em cima, aqui, ó, no trópico de Câncer, né? Que pega aqui nos Estados Unidos, né? E vai atravessando assim, ó, passando pela África lá em cima lá, né? Aí nessas áreas, a amplitude térmica dela é enorme, é enorme. O que isso quer dizer? Faz muito calor, mas também faz muito frio, né? E um detalhe, o índice de pluviométrico, né, os índices de chuva são baixos. Óbvio, deserto, né, chove pouco, né? Mas o mais importante é o seguinte, falar que no deserto chove pouco tá tranquilo, mas é bom de saber que a amplitude térmica dele é muito grande. Ué, professor, como assim?
Não entendi. Se é deserto, no deserto só faz calor. Não. No deserto faz calor de dia, quando está fazendo sol. Olha aqui, ó. Durante o dia, a temperatura ela passa dos 40 graus, geralmente acima dos 42 graus, né? Aqui, ó, 38 graus, aqui ainda tá até frio ainda aqui, tá fresquinho lá, né? E à noite, quando o sol vai embora, a temperatura diminui tanto, que no inverno pode chegar abaixo de 0 graus. Sabia disso? Faz muito frio, é seco demais e faz muito frio. Então, se no deserto de dia faz muito calor e de noite faz muito frio, a amplitude térmica dela, ó, é grande, é enorme. Né? E olha só, olha esse deserto aí, é o deserto do Saara, né? Os desertos, eles muitas vezes são localizados, sabe em que áreas de quê? De depressões. São áreas baixas. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha o redor dela lá, ó, as dunas grandes assim, e geralmente o deserto ela é como se fosse uma bacia, né? Elas são verdadeiras depressões, né? E aí o que acontece? As massas de ar úmida, né, que podia trazer um pouquinho de umidade, um fresquinho ali, ele tem dificuldade de entrar nessas áreas. E é por isso que as chuvas lá são o quê? Escassas, pouquíssimas. É seco o clima lá. Qual é essa daqui? Clima temperado. Próximo clima é o seguinte. São os climas temperados. Os climas temperados. Olha ali, ó. Essas duas faixas aqui, ó, meio que rosa aqui, né? Em cima e embaixo. São climas temperados, certo? Por quê? Porque elas ficam onde? Nas regiões de média latitude. Por que média latitude? Na linha do Equador é baixa latitude. Na linha dos polos, lá em cima e embaixo, altas latitudes. E aqui no meio é o quê? Médias latitudes, né? O que isso quer dizer? Que ele está entre os trópicos, ó, aqui o trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, estão entre os trópicos e os círculos polares, né? E nessa área chamada, né, nesse clima chamado temperado, as 4 estações são muito bem definidas. São muito bem definidas. E aí a gente pode chamar atenção para 3 tipos de climas temperados. 3. Vamos lá. Olha aí, ó. Esses 3 aí que são os que mais se destacam, né? O clima temperado oceânico, né, ou marítimo, o clima temperado continental e o clima temperado mediterrâneo, tá? Esses 3 aí são os que mais chamam atenção, que mais se destacam. Eles são os 3 climas temperados. E vamos ver cada um deles devagarinho. Vamos lá, olha só. O clima temperado oceânico. Observa aí, ó, no nosso mapa. Geografia é bom demais porque a gente fala, lê um desenho. Olha aí, o clima temperado oceânico, né? Também é conhecido, sabe como? Maritimidade. Por que maritimidade? Porque está bem próximo do oceano, né? Dos mares, né? São essas partes mais verdes escuras aí, ó. Né? Ali, ó, nos Estados Unidos, na Europa e lá embaixo ali à direita ali, ó, na Oceania, né? E nessas áreas acontece o que? É uma zona temperada, né? Onde que o verão e o inverno eles são bastante úmidos, né? E por isso o verão não é muito quente e o inverno ele não é muito frio, é temperado, é um clima de boa, suave, tá? O clima temperado ele nem faz muito calor nem faz muito frio, tranquilinho? Mas também existe o clima temperado continental. Olha aí, ó, diferente dos outros que estavam bem na beirinha do oceano, esse já está entrando mais para dentro. Olha, entrando mais para dentro tá ótimo, hein? Óbvio. Ele está entrando ali, ó, para o meio do continente, né? O que acontece, o que? Uma grande diferença de temperatura, né? Entre o inverno e o verão. A amplitude térmica aí já fica grande já. Né? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no inverno as temperaturas são extremamente baixas, né? Chega até 0 graus, e no verão as temperaturas são elevadíssimas,
Por quê? Olha só, quando tem umidade, a amplitude térmica dela é baixa. Quando tem o clima seco, aí a amplitude térmica dela aumenta. Né? No calor faz muito quente e no inverno faz muito frio. Tá? E isso acontece no clima temperado continental. Por quê? Porque ele está no meio do continente. Né? Tem pouca umidade. Aí a continentalidade. Lembrou? Diferente do clima temperado oceânico, que tem a maritimidade. É mais úmido, então lá é mais suave lá. E o terceiro clima temperado é o Mediterrâneo. Né? Nesse clima é possível a gente perceber todas as estações do ano, né? E apresenta verões bem quentes e os invernos o quê? Muito chuvosos, tá? Olha aí onde é que acontece isso aí, ó. Nessas regiões aí pintadas aí de lilás. Quinto clima, o clima frio polar, né? O clima frio polar, observa ali, olha o que está acontecendo aqui, ó, na região polar, né, do planeta. Ele acontece nas áreas polares, né? Ou seja, nas altas latitudes, né? O zero aqui no Equador, né? Lá nos polos, lá em cima, aqui embaixo, aqui, ó. Um pontinho aqui embaixo, aqui, ó, são altas latitudes, né? E aí o que acontece aí? As massas de ar polar dominam essa região, né? E essas regiões elas são marcadas por longos invernos, né? Verões secos, muito secos, né? Apesar de ser frio, o verão é muito seco, né? E curtos, são bem curtos. As temperaturas anuais, né? Sempre abaixo de zero. E tem uma presença marcante, sabe de quê? Neve e gelo. Neve e gelo. Porque a área é o quê? Polar. Né? E olha só que interessante. No verão, na região polar, né, onde tem esse clima frio polar, no verão, o sol ele não se põe durante meses nos polos. E o clima, a gente falou do clima de frio polar, né? E o clima frio de altitude, né? É frio também, só que ele acontece onde? Nas altas montanhas do planeta. Olha a nossa imagem aqui, ó. Cordilheira dos Andes aqui na América do Sul, né? E outras cordilheiras bem importantes ali, ó, na África, na Ásia, nos Estados Unidos, né? E independentemente do local do planeta, quanto mais elevada a altitude, menor a temperatura. A gente falou isso aí na nossa aula sobre clima, né, também, né? Que quanto mais alto, mais frio fica. Isso acontece no clima frio de altitude, né? E nessas regiões polares, né, nas altas montanhas, existem geleiras, né, permanentes que nunca derrete, né? E as precipitações, o que é precipitação? A gente sempre fala de precipitação de chuva, né? Mas as precipitações, nesse caso aí, eles acontecem sempre em forma de neve. Beleza, olha só. A gente sabe que o clima e o tempo, né, são coisas diferentes. Falamos sobre isso aí na nossa aula, de sala de aula, certo? Olha aí, ó. Presta atenção aí, ó. Tem raios e trovões. A gente aprendeu que o tempo é momentâneo, né? Como se ele fosse o humor, né, daquele local, né? Uma hora ele pode estar quente e horas depois ele muda de humor, ele fica frio, fica gelado, né? Muito frio, né? E isso no mesmo dia, né? Ele muda de humor no mesmo dia, né? E para medir a temperatura, o que a gente usa? O termômetro, certo? Até isso aí tá tranquilaço, né? E o clima? E o clima, se o tempo é momentâneo, o clima ele dura o quê? Meses, né? Se o tempo é chamado de humor do local, olha o desenho aí. O clima a gente pode comparar ele com uma personalidade, né? Porque demora mais tempo, né? Mas se a temperatura eu meço, mas né, para a temperatura eu meço com o termômetro, como é que eu posso representar um clima, né? Tá, com o termômetro é mole, né? Eu pego lá
vejo lá como é que está, se está frio, se está calor. E o clima? Como é que eu consigo observar? Como é que eu represento ele? Através do climograma. Climograma é uma ferramenta clássica de representação do clima, que permite o quê? Que a gente compreenda com muita facilidade o perfil climático de uma determinada região, né? E olhando assim esse gráfico aí, parece difícil, né? Falei, meu Deus, esse negócio parece que é complicado, né? Não! Mas não. E a gente vai ver isso aí, ó, que através do climograma a gente consegue representar graficamente, né, as variações de temperatura, de chuva, né, de precipitações durante um período, né, geralmente esse período é de um ano, né? Aí observa aqui, ó, nesse climograma aqui, se você observar aqui na parte de baixo, ó, janeiro, fevereiro, março, são as letras iniciais de cada um, de janeiro a dezembro. Então, o climograma a gente consegue representar, né, as variações de temperatura, de chuva, né, de umidade durante um ano, né, de um determinado local. E para conhecer, vamos lá, olha só. E a temperatura, aí está o climograma, né? A temperatura, quando a gente olhar para o gráfico, ele sempre vai estar representado por uma linha. Olha aqui, ó, uma linhazinha aqui que corta bem no meio ali dessas barrinhas azul aqui, ó, tá? Aí do lado esquerdo está dizendo ali que assim, ó, a linha indica a variação de temperatura, tá? Então essa linhazinha aqui, ó, que corta aqui é a temperatura, certo? Enquanto que o quê? Enquanto que as barras azuis aí, ela representa a quantidade total de chuva em cada mês, tá? Para cada mês ela representa ali uma quantidade de chuva. Vamos observar melhor aqui, ó. Vamos lá, vamos ler esse climograma aqui, ó. Do lado esquerdo nosso aqui do nosso lado esquerdo, certo? Estão o quê? Os valores das precipitações, das chuvas em milímetros, certo? Para cada mês, eu vou olhar para essa precipitação aqui, ó, tá? Por exemplo, no mês de janeiro, se eu observar aqui, ó, no mês de janeiro, aqui, né, a média de chuva aqui foi de janeiro, tá aqui janeiro, mês de janeiro, foi de 70 milímetros, né? Mas se eu observar em julho, aí eu vou vir para julho aqui, ó. Em julho, choveu só 30 milímetros. O que isso quer dizer? Que janeiro, nesse local aqui, ele é mais chuvoso do que em julho, né? Se eu fosse viajar para esse local aí, eu ia viajar em julho, porque chove pouco. Tá começando a entender? Vamos lá, agora, para o lado direito aqui, agora aqui, ó. Aqui, do lado direito aqui, ó. Vamos lá. Desse lado direito do climograma aqui, tá aqui os valores do que dá a temperatura, tá? A linha que corta essas barras, ele mostra a temperatura. E aqui no caso aqui, essa linhazinha verde aqui, ó, certo? E aí aqui assim, por exemplo, eu posso observar aqui que os meses de julho, junho, julho e agosto foram os meses mais quentes. Por quê? Olha a linha verde, o que ela faz? Chega aqui no mês de junho, julho e agosto, ela pega e ela aumenta. Ela fica bem alta aqui, ó. Certo? Ela fica mais ou menos ali, ó, olhando para o lado direito aqui, que está as temperaturas aqui, ela está ali, ó, beirando ali os 30 graus ali, mais ou menos ali, né? Já o mês de abril, cadê o mês de abril? Aqui, ó, mês de abril, ó, chegou um pouco mais de 10 graus. Aqui a temperatura e aqui a quantidade de chuva. Ó, segue meu dedo aqui, ó. Chuva, temperatura. Então eu tenho que olhar para cá. Então em abril ele fez mais ou menos 10 graus, foi mais frio. Então o climograma, quando eu olhar para ele assim, ó, a linha me representa a temperatura e as barras a quantidade de chuva. Para falar das linhas, eu olho para essa barra do lado direito e para falar das colunas aqui, eu olho para essa escala aqui do lado esquerdo. Chuva, temperatura. Chuva, temperatura. Beleza? A gente vai aprender a analisar, né, o clima através do climograma, né? Porque olha só, apesar da gente precisar, né, de um pouco de atenção,
interpretar climograma é uma tarefa muito fácil. E com ele, a gente pode conseguir informações importantes, né, sobre as diferentes regiões do mundo, né, para poder saber, né, conhecer se aquele local é mais quente, quando é que chove mais, quando é que faz frio, né? Aí você consegue até saber se, sei lá, neva, dependendo da linha de temperatura, se ficar muito negativa, não é verdade? Isso aí parece, olhando para aquele gráfico, parece que é difícil, né? Mas não é não. É bem tranquilo, se a gente prestar um pouquinho de atenção, é bem tranquilo, né? Tá, mas beleza, olha só, mas como e quando que eu vou usar um climograma, professor? Molinho, eu uso de vez em quando, né? Assim, imagina que você vai realizar uma viagem com a sua família para uma cidade, num país que vocês nunca visitaram, não conhecem, nunca foram lá. Aí, né, o teu pai e tua mãe estão preocupados, vai comprar passagem, reservar hotel, preparar a mala. Aí você vai lá com calma, elegância e vai entrar no climograma daquela cidade lá para poder saber o seguinte. Vamos ver que tipo de roupa que eu vou levar. Olha só. Vamos lá, me ajuda aqui. Olha só. Vamos observar esse climograma aí dessa cidade aí que vocês vão viajar, né? E aí a gente pode programar nossas férias, né? Olhando para esse climograma aí eu pergunto para vocês assim, ó. Quais seriam os meses mais favoráveis para vocês conhecerem essa cidade? Aquele mês que não chove, certo? Então, você olhando para aí, qual é o mês que menos chove aí? Lembrando que a chuva é representada pelas barras azuis aqui, ó. Então, eu vou lá, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Olha só, junho e julho. Vou aproveitar minhas férias agora no meio do ano, então, recesso. Né? Aqui chove pouco. Beleza. Mas que tipo de roupa que você precisa levar, né, na sua mala? Depende também dos meses que você escolheu para viajar. Se eu escolhi aqui, ó, de junho e julho, olha a temperatura que é marcada pela essa linhazinha aqui, ó. Quando chega junho e julho, ela sobe, né? Que a linha vem aqui em cima aqui, ó. E lembrando que a temperatura, olha aqui, ó, aqui é a temperatura, tá? A temperatura, então essa linha chega perto dos 30 graus. Então, junho e julho é o mês que menos chove, né? E o mês que faz mais calor. Então, eu vou levar roupa de quê? Roupa leve, roupa de praia, né? Se eu for para a beira de uma praia. Mas se não tiver praia, pode ter piscina. Vou levar uma roupa também para tomar banho na piscina. Dá para a gente programar, entendeu? Por exemplo, eu vou viajar para uma cidade aí na beira da praia. Eu vi uma promoção, tá baratíssimo lá, só que é só no mês de novembro, né? É beira da praia, maravilha. Eu vi as fotos lá com sol, as pessoas tomando banho. O sol, né, foi tirado em julho, a promoção em novembro. Olha aqui em novembro, aqui, ó, a quantidade de chuva que acontece nessa cidade. Então você comprou uma passagem, um pacote barato, no mês que vai chover o dia todo. Então não compensa. Por isso que é bom você, quando for programar a tua viagem, você dar uma analisada no climograma. Se você entrar na internet e botar climograma da cidade tal, vai aparecer lá o ano todinho, de janeiro a dezembro, você vai poder ver qual é a temperatura, quando é que chove mais, quando é que chove menos. Olha só que legal, não é legal? Eu me amarro em geografia por causa disso. Chegamos ao fim, galera, de mais uma aula de matéria nova, novidade, né? Tá bom? Então, obrigado aí mais uma vez aí pela paciência de vocês. Estudem, anotem tudo isso aí que vai ser cobrado na nossa AP3, certo? E qualquer dúvida, só botar no AVA lá para a gente poder esclarecer, beleza? Um abraço e até a próxima.